Bom dia, turma. Estamos reiniciando as nossas videoaulas e a partir da semana que vem, segunda-feira, espero que todos já estejam com suas apostilas. As apostilas já estão na escola à disposição dos alunos para a gente já começar a trabalhar a apostila. Hoje nós vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer a nossa correção da prova, tá? Eu vou fazer um comentário geral da prova com vocês e dentro do meu comentário das questões vocês vão analisando as respostas que vocês deram, sendo que vocês já têm o resultado da prova e o comentário das questões certas, as questões incompletas e as questões erradas. Então, diante disso, vocês podem acompanhar comigo ali. É evidente que a resposta não tem que estar idêntica à minha, não. Aí a resposta pode ser dada com as palavras de vocês, o conteúdo sim, não pode fugir do conteúdo do texto, tá ok? Beleza? Então vamos começar a nossa correção trabalhando com a primeira questão da prova, ok? Na primeira questão da prova nós vamos trabalhar com explicar por que o Brasil predominam as bacias sedimentares e tem a ausência dos dobramentos modernos. As bacias sedimentares, elas são residuais, são resíduos que vieram das partes elevadas, que foram retirados por um processo de erosão, né? Ou também por um processo, né, de intemperismo, e esses detritos são desmembrados, por exemplo, dos planaltos, das serras, e são sedimentados nas partes baixas. Então a maior parte do relevo brasileiro, formado de planícies e depressões, de sedimentações, tá? Agora, por que não existem os dobramentos modernos no Brasil? Porque o relevo brasileiro é um relevo velho, né? Como eu acabei de falar, sofreu um longo processo de erosão, de intemperismo, e esses processos de erosão e de intemperismo ao longo desses anos, né, eles permitiram a formação desses solos de sedimentação, né, essas planícies e depressões de sedimentações. Agora, os dobramentos modernos ocorreu nas últimas eras, e nessas últimas eras, né, como o Brasil está no centro da placa sul-americana, não ocorreu o dobramento da placa. E todo dobramento moderno, Cordilheira dos Andes, Himalaia, né, Alpes, etc., todas essas cordilheiras, essas montanhas, formaram nessa última era através do dobramento das placas tectônicas, onde há o encontro dessas placas, que ocorrem os fenômenos endógenos, que é tectonismo, vulcanismo, avalocismo. Então ali que formou o dobramento dessa placa tectônica, dando origem às montanhas. Como o Brasil está no centro de uma placa tectônica, que é a sul-americana, não existe dobramentos modernos, ok? Isso é um comentário geral que eu estou fazendo da questão, e vocês podem também, né, analisar as respostas que vocês deram aí, que já tem um comentário sobre elas, tá ok? Se está certa, se parte está certa, né, ou ela está incompleta, né, e a parte errada. A questão 2 da prova de vocês está falando: escreva os possíveis impactos da ação humana sobre as formas e dinâmicas do relevo. O homem, ele é o maior agente modificador do relevo, né? Por quê? O homem, através da exploração natural das riquezas minerais sobre o relevo, ele muda essa paisagem por completo. Por exemplo, mineração. Eu coloquei na prova de vocês uma foto aí sobre o derramamento, né, quando aconteceu o rompimento lá em Brumadinho, e o desastre ecológico que foi atingindo até o Rio Doce, até a parte final do Rio Doce, lá quase na foz do Rio Doce, sofreu danos, né, com esse ato aí de Brumadinho.
Mas vamos para a questão: ação humana, desmatamento, mineração, agricultura, pecuária. São muitas as formas, construções de estradas, represas. São várias as formas que o homem age sobre a natureza, que ele acaba provocando uma mudança drástica, violenta no relevo. Então você poderia citar 2, 3 aí e fazer um comentário sobre eles, da ação humana. Os deslizamentos de terras, né? Tira a vegetação nativa, os deslizamentos de terra, a gente sempre está vendo na televisão, né? Esse caso aí das barragens, né, de mineradoras. Enfim, você poderia escolher um tema ou 2 aí e debater sobre ele, sobre a ação do homem, tá ok? Agora vem o número 3 da prova. Conceitue as unidades de relevo a seguir. Planaltos. Os planaltos, eles variam, as altitudes do planalto variam de 300, 400 metros acima, né? De 300 a 400 metros, até atingir aí 4.000 metros, nós chamamos essa região de planaltos. Tanto é que o ponto mais elevado do Brasil está aproximadamente a 3.000 metros de altitude, está lá no Planalto das Guianas, né? Que é o ponto mais alto do Brasil. Então, planaltos são relevos arredondados ou íngremes, né? Com altitudes variando de 300 ou 400 metros até 3.000, 4.000 metros de altitude, tá ok? Então, esses são os planaltos. As depressões, existem 2 tipos de depressões. Depressão absoluta, ela está abaixo do nível do mar. Então aqui no Brasil, nós estamos estudando o Brasil, no Brasil não existe depressão absoluta. Aqui existe depressão relativa. E depressão relativa é o que? É um relevo mais baixo que os relevos vizinhos. Geralmente, nas depressões relativas, ela é atravessada por um rio. Por exemplo, a depressão amazônica, a depressão do São Francisco, né? É atravessada por um rio, por uma bacia hidrográfica, né? Certo? Então, para depressões, existem 2 tipos de depressões. Tanto os planaltos liberam sedimentos, como as depressões recebem sedimentos e também provocam sedimentações através da erosão pluvial das chuvas, através da erosão fluvial dos rios. Enfim, as depressões também ocorrem também a liberação de partículas, tá? Bom, continuando comentando sobre a prova, escreva uma vantagem e uma desvantagem do uso de energia nuclear. A vantagem da energia nuclear é única, ela é limpa, ela não polui, certo? Essa é a vantagem da energia nuclear, que ela é limpa, ela não polui, né? Então ela não emite, por exemplo, a forma de energia mais utilizada no mundo hoje é o derivado dos combustíveis fósseis, principalmente do petróleo. Então ele emite muito CO2. Já a energia nuclear não. A energia nuclear ela é limpa, ela não polui a atmosfera. Essa é a vantagem. E qual que é a desvantagem? É a questão do lixo radiativo, né? Do lixo tóxico. E se houver também um vazamento, né? Numa usina dessa aí, então um período longo, um período enorme ali em volta dela ali, chega de 30 a 40 a 50 quilômetros em torno dessa usina nuclear, pode extinguir a vida de animais e doenças, etc. Então, o fator negativo é um vazamento ou a questão do lixo radiativo. Tá ok? Beleza? Continuando, a questão 5 da prova de vocês. Cite e caracterize as 3 principais bacias hidrográficas brasileiras. As 3 principais bacias hidrográficas brasileiras é a Amazônia. A bacia amazônica, ela é a maior do mundo, né? Com uma capacidade enorme, né, de reservatório de água doce.
para a nossa felicidade do nosso país, né? Apesar de que, infelizmente, a realidade nós estamos vendo todos os dias aí, quando os agentes do IBAMA, os agentes de fiscalização lá da floresta amazônica, quando chega e dá de encontro com garimpeiros poluindo, desmatando, ou principalmente os grileiros, que são políticos favorecidos por governos, seja ele estadual ou federal, ou mesmo municipal, né? Esses grileiros desmatam a floresta, queimam e desmatam a floresta para transformar em áreas agrícolas e áreas de pastagem. Mas há poucos dias na televisão, o que aconteceu? Essa semana, a fiscalização chegou e tem poderes para fazer isso, lá no meio da selva da floresta amazônica. Eles encontraram retas escavadeiras, máquinas enormes, gigantescas, caminhões e outros maquinários, e eles incendiaram, destruíram todos esses maquinários, porque o certo é fazer isso. Apesar de que faz isso e o pessoal ainda volta ainda. E o que aconteceu com esse pessoal? O chefe que autorizou lá do estado do Amazonas, o governo federal mandou ele embora, demitiu. Quer dizer, ele está fazendo uma coisa certa, correta, e o governo, o presidente da República do Brasil, né, mandou embora, trocou. Por quê? Tudo está levando a crer que quer favorecer os fazendeiros políticos da região e os mineradores também, de forma ilegal, entrando até em áreas indígenas. Esse país nosso não tem jeito, né, gente? É triste, mas tem que comentar, é a realidade. Está aí na televisão para quem quiser ver. Mandou embora todo mundo lá, nomeou outros. Será que esses outros vão fiscalizar, vão destruir as máquinas igual eles fizeram? Ou vão deixar eles fazer vista grossa e deixar eles explorar e destruir? Então, a bacia amazônica, a maior bacia hidrelétrica do mundo. Depois vem a bacia do São Francisco. A bacia do São Francisco, ela é toda nacional. Ela nasce na Serra da Canastra, aqui em Minas Gerais, atravessa o norte de Minas, atravessa a Bahia, vai até Pernambuco e separa Sergipe de Alagoas. É enorme, é a chamada Bacia da Integração Nacional, porque ela percorre Minas, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Então ela integra todos esses estados do Brasil. E finalmente a terceira bacia hidrográfica é a Bacia Platina, onde encontram-se os rios Paraná, Paraguai e Uruguai. E no Rio Paraguai está, dentro da Bacia Platina, no Rio Paraguai está a maior usina hidrelétrica em funcionamento no mundo. Em funcionamento do mundo, que pertence ao Brasil e ao Paraguai. Por isso ela é uma usina hidrelétrica binacional de Itaipu, no Rio Paraguai, pertence ao Brasil e ao Paraguai. E ela é a maior em funcionamento porque tem uma na China maior do que ela, mas não está operando em sua totalidade, que é a de Três Gargantas na China. Bom, continuando, a questão 6. Cite características de 3 tipos de solos que aparecem no domínio morfoclimático da Amazônia. Solo de terra firme, que são as áreas que não são alagadas. O solo de várzea, que é aquele próximo dos rios, que durante o período da cheia são alagados. E o solo de igapó. O solo de igapó, ele fica totalmente alagado o ano todo, certo? Terra firme, várzea e igapó. O número 7 da prova de vocês está falando: caracterize quanto aos climas e vegetação, clima e vegetações, que aparecem nos domínios morfoclimáticos a seguir. Mares de morro. Mares de morro, o clima é tropical e tropical de altitude, tropical típico e tropical de altitude. A vegetação original da área era a Mata Atlântica, hoje quase que totalmente destruída, desaparecendo em sua totalidade. A caatinga. A caatinga já é uma vegetação do sertão nordestino. O clima é o clima semi-árido,
Como o clima é semiárido, quase deserto, as plantas são obrigadas a adaptar a essa seca. Então são árvores pequenas, de raízes profundas, que têm que buscar água nas grandes profundezas do solo, espinhosas, de casca grossa e pouca folha, certo? A questão número 9 é de marcar, né? A prova de você, a questão número 8 é de marcar. São unidades do relevo de topografia suave, que predominam os processos de acumulação de sedimentos, cujas altitudes são baixas. Nós estamos falando de quê? Planícies. Então, relevo, topografia suave, em que predomina o processo de acumulação, acumula onde? Nas planícies. Acumulação de sedimentos, cuja altitude são baixas. Planícies, letra C. A número 9 corresponde a uma formação homogênea e aberta, com domínio arbustivo, folhas pontiagudas em formação de agulhas, ocorre no sul do Brasil. Lá no sul do Brasil, nós vamos encontrar esse tipo de vegetação homogênea, só de pinheiros, aberta. Você caminha livremente entre as árvores, porque só tem pinheiros. Essa é chamada mata araucária. Então, letra C, mata araucária. E finalmente vem a questão 10 da prova, localizada no estado do Maranhão, sendo uma área de transição entre a Caatinga, sertão nordestino, e a floresta equatorial amazônica. Lá na metade do Maranhão, nós vamos encontrar a mata dos cocais, que é uma área de transição entre a Caatinga do sertão, que está do lado leste do Maranhão, e a floresta amazônica do lado oeste do Maranhão. Então, entre esses dois tipos de vegetação, Caatinga e floresta amazônica, nós vamos encontrar a mata dos cocais. Beleza? Tudo certo? Então, até mais, e semana que vem, vamos esquecer de pegar a apostila não, viu gente? Para a gente começar o nosso, segundo bimestre. Tá ok? Um abraço a todos.